Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro do profeta Jeremias, chegando ao capítulo 13. Este capítulo é marcado por uma linguagem simbólica e profética profunda, onde Deus usa uma figura concreta, um cinto de linho, para ilustrar a condição espiritual de Judá. O Senhor ordena que Jeremias compre, use e depois esconda esse cinto junto ao rio Eufrates, e ao resgatá-lo, o encontra danificado, imprestável. A mensagem por trás disso é clara. O povo de Deus, que fora criado para estar junto dele como um cinto junto à cintura de um homem, havia se corrompido por causa da soberba, da idolatria e da obstinação do coração. Deus, por meio dessa parábola visual, comunica que Judá foi formada para a glória, louvor e honra do seu nome, mas tornou-se inútil por causa da rebelião. A metáfora do cinto estragado é um julgamento severo, porém justo, sobre um povo que se afastou do propósito para o qual foi chamado. Ao longo do capítulo, o Senhor continua usando imagens fortes, como a de odres, que devem ser enchidos com vinho, para anunciar o juízo que virá sobre os reis, os sacerdotes, os profetas e todo o povo que não deu ouvidos à sua palavra. Jeremias 13 é um chamado ao quebrantamento. O profeta chora pelo povo, e o próprio Deus, em sua santidade, declara que a soberba de Judá será abatida. Aqueles que deveriam dar exemplo se embriagaram em sua própria altivez. No fim do capítulo, a pergunta de Deus ressoa com força. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Revelando que, sem transformação interior, o pecado continuará a reger a conduta do povo. O Senhor não deseja simplesmente reformar comportamentos, mas transformar corações. E essa transformação só ocorre quando há arrependimento genuíno e retorno à aliança com Deus. Prepare-se para mergulhar em uma mensagem carregada de simbolismo, mas profundamente atual. Que neste estudo possamos examinar nosso próprio coração à luz da palavra e permitir que o Espírito Santo nos molde conforme a vontade do Senhor. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 13 do livro do profeta Jeremias. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te. Vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu ao final de muitos dias que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes esta palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: porventura não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? 13. Mas tu dize-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi,
que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E lhes farei em pedaços, atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor. Não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitães e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores, como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração: por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Assim os espalharei como o restolho, que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas saias sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? O capítulo se inicia com uma ordem peculiar de Deus ao profeta. Vai e compra para ti um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, e não o metas na água. O cinto de linho, peça íntima e importante na vestimenta de um homem, representa algo que deveria estar próximo, em contato direto com o corpo. Na simbologia bíblica, o cinto está ligado à firmeza, à verdade e à disposição para o serviço. Aqui, ele ilustra o relacionamento entre Deus e o seu povo, algo próximo, puro e com função específica. Jeremias obedece sem hesitar, colocando o cinto conforme foi instruído, demonstrando a sua sensibilidade em seguir até mesmo ordens que parecem estranhas. A segunda ordem é ainda mais incomum. Toma o cinto que compraste, que está sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. O deslocamento até o Eufrates não era simples. Envolvia esforço, distância e simbolismo. O rio Eufrates era um marco geográfico importante, representando as nações poderosas ao redor de Israel, especialmente a Babilônia. Ao esconder o cinto ali, Deus está dizendo que o povo que deveria estar junto dele seria afastado, levado cativo, ocultado por suas próprias escolhas e alianças com os impérios ao redor. Após muitos dias, o Senhor manda Jeremias voltar ao local e retirar o cinto. Ao encontrá-lo, o profeta vê que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. A imagem é chocante. Algo que foi criado para estar ajustado ao homem, agora se tornou inútil. Esse é o estado espiritual de Judá. O povo que fora escolhido para andar em comunhão com Deus, refletindo sua glória e justiça, corrompeu-se a tal ponto que sua condição se tornou como um cinto estragado,
sem propósito, sem utilidade espiritual, sem valor diante da aliança. O afastamento do Senhor não é neutro. Ele produz degeneração, perda de identidade e ruptura com o propósito original. Deus então interpreta a visão. Assim farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. O cinto simboliza a relação quebrada, mas o que o apodreceu foi a soberba. A confiança em si mesmos, na religião externa, nas alianças políticas e nas riquezas materiais, fez com que o povo se afastasse da fonte da vida. Essa corrupção não é apenas moral, mas espiritual. A soberba endurece o coração, impede o arrependimento e leva o povo a ignorar a palavra de Deus, mesmo quando ela é proclamada com clareza. A explicação que o Senhor dá ao símbolo do cinto é clara e profunda, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Deus revela que seu propósito para com o povo era de proximidade e intimidade. Eles foram chamados para estar apegados a Ele, assim como um cinto está ajustado ao corpo. Mas o afastamento voluntário, motivado pela soberba e idolatria, os transformou em algo inútil, espiritualmente apodrecido. O problema não estava na origem da aliança, mas na disposição do povo em se desviar do seu propósito. O Senhor diz que esse povo foi formado para ser, para mim, por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Essa afirmação é impressionante. O povo de Deus não foi escolhido aleatoriamente, mas com o objetivo de refletir sua glória entre as nações. A identidade de Israel estava intimamente ligada ao nome do Senhor. Eles deveriam ser o testemunho vivo da fidelidade, da justiça e da santidade de Deus. Mas como o texto lamenta, eles não deram ouvidos. O povo ouviu os profetas, mas não escutou com o coração. Rejeitou as advertências, endureceu o espírito e preferiu seguir o curso das nações ao redor. O capítulo então muda para outro símbolo, os odres de vinho. Deus ordena que se diga ao povo: todo odre se encherá de vinho. A expressão pode parecer uma frase óbvia, mas tem um peso profético. O povo a tomava como um provérbio popular, talvez até com um tom de ironia. Mas o Senhor dá novo significado à frase, dizendo: eis que encherei todos os habitantes desta terra com embriaguez. Aqui, a embriaguez não é literal, mas símbolo da confusão, do juízo e do descontrole que virão sobre Judá. Eles serão como homens embriagados, incapazes de discernir o caminho, tropeçando em suas próprias decisões. A consequência é anunciada: e despedaçá-los-ei, uns contra os outros, assim os pais como os filhos juntamente, diz o Senhor. Não pouparei, nem terei piedade, nem me compadecerei de os destruir. Essas palavras, ainda que duras, não são precipitadas. Deus advertiu repetidamente. A misericórdia foi oferecida por gerações. Mas agora, a resistência obstinada à verdade exige resposta. O vinho da ira será derramado, e o caos social, político e espiritual tomará conta de uma nação que se embriagou com sua própria vaidade e esqueceu aquele que a fez santa. A sequência do texto mostra que o juízo anunciado não é algo automático, mas ainda precedido por um apelo insistente ao arrependimento. O Senhor diz: dize-lhes esta palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho. O uso repetido da imagem dos odres reforça a mensagem. O povo está prestes a experimentar os efeitos do seu afastamento. Mas ainda assim, Jeremias não apenas anuncia a destruição, ele clama com veemência: ouvi e atentai, e não vos ensoberbeçais, porque o Senhor o disse. A causa da queda, mais uma vez, é apontada com precisão: soberba. A advertência agora é direta: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que faça vir as trevas,
A ordem é para que o povo se volte a Deus enquanto ainda há tempo. O convite à humilhação é também uma expressão de esperança. Se o povo reconhecer a soberania do Senhor e abandonar seus caminhos maus, a misericórdia pode prevalecer. Mas se persistirem na soberba, as trevas se tornarão inevitáveis. As imagens de escuridão e tropeço comunicam não apenas um juízo físico, mas uma cegueira espiritual. Quando se rejeita a luz da verdade, resta apenas a confusão do pecado. Jeremias fala como alguém que sente na carne a dor do juízo iminente. Ele diz: "Se não o ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba, e os meus olhos chorarão amargamente e se desfazerão em lágrimas." O profeta não é um mensageiro frio. Ele chora. Chora não apenas pelas consequências visíveis, mas por ver o povo se distanciando do propósito eterno de Deus. Sua alma se quebra por ver que a correção é necessária porque o arrependimento foi rejeitado. O ministério de Jeremias é profundamente marcado por esse espírito de intercessão. Ele sente a dor do povo e a dor de Deus. Em seguida, o profeta é instruído a falar diretamente ao rei e à rainha-mãe. Humilhai-vos e assentai-vos, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Os governantes também são chamados ao arrependimento. A queda não será apenas do povo comum, mas da liderança que conduziu a nação à vaidade e à idolatria. A coroa, símbolo de honra e autoridade, será tirada. A soberania humana que se opõe à soberania divina está destinada à ruína. E o chamado ao arrependimento é urgente. Humilhai-vos antes que o Senhor o faça com mão forte. A queda da liderança é apenas o início da devastação que se aproxima. O profeta continua descrevendo o avanço do juízo com palavras que tocam profundamente. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Toda Judá foi levada cativa, inteiramente cativa. A imagem é de completo colapso. As cidades, que antes representavam proteção e organização, agora estão vazias, silenciosas, sem força para resistir. A repetição do termo inteiramente cativa enfatiza que não restará espaço para fuga. O juízo será total. O povo que se afastou voluntariamente de Deus será forçado a sair da terra prometida, não por escolha, mas por coerção. O Senhor então ordena: levantai os olhos e vede os que vêm do norte. A direção do norte aponta para a Babilônia, instrumento do juízo divino. Deus pergunta: onde está o rebanho que te foi confiado, o teu formoso rebanho? Essa pergunta é feita diretamente à liderança, aos que deveriam pastorear o povo com justiça. Mas, ao invés de guiarem em fidelidade, permitiram que o rebanho se perdesse entre os ídolos, as alianças com nações pagãs e a falsa sensação de segurança. Agora, Deus confronta: onde estão aqueles que te foram confiados? O rebanho foi disperso porque o pastor falhou. Segue então outra pergunta impactante: que dirás quando ele te castigar? O ele, aqui, se refere ao invasor, ao instrumento de Deus para a correção. A resposta não é dada, pois ela não existe. Quando Deus decide agir em juízo, toda justificativa humana cai por terra. O profeta então afirma: talvez dirás no teu coração: porventura não me sobrevêm estas coisas porque eu te desprezei? É como se o próprio povo começasse a reconhecer, ainda que tardiamente, a raiz do problema: o desprezo ao Senhor. A arrogância deu lugar ao medo, mas o arrependimento já é tardio. A oportunidade foi oferecida por tanto tempo, mas rejeitada com insistência. Jeremias continua com uma imagem forte: acostumaste-te ao mal. Assim como alguém acostuma-se com uma roupa ou um hábito, o povo se acostumou com o pecado. Já não havia mais sensibilidade espiritual. A consciência estava cauterizada. Por isso, o profeta traz uma pergunta retórica que se tornou emblemática: pode o etíope mudar a sua pele
ou o leopardo as suas manchas. A ideia aqui não é de impossibilidade de perdão, mas de revelação de um estado espiritual tão arraigado que a mudança parece humanamente impossível e, de fato, sem o agir de Deus, é. O capítulo se conclui com uma declaração contundente sobre a condição irremediável do povo diante do juízo. Assim os espalharei como a palha que passa com o vento do deserto. A palha, leve, sem raiz, sem peso, é facilmente levada por qualquer brisa. Essa figura ilustra bem a realidade espiritual de Judá naquele momento. Ao rejeitarem a verdade, o povo perdeu estabilidade. Tornaram-se vulneráveis, sem resistência contra as forças que os cercavam. Sem alicerce na palavra, qualquer vento, seja político, religioso ou cultural, os arrastava. Deus não os compara com árvores firmes ou montanhas estáveis, mas com palha, frágeis, dispersos e sem direção. O Senhor então revela a consequência direta dessa condição. Esta é a tua sorte, a porção que eu te meço, diz o Senhor, porque te esqueceste de mim e confiaste na mentira. O povo colhe aquilo que semeou. O esquecimento de Deus não é apenas um ato de negligência, mas uma traição consciente. Eles conheciam o Senhor, haviam visto suas obras, experimentado seu cuidado, mas escolheram confiar na mentira, na segurança dos ídolos, nos rituais vazios, nas alianças políticas, nas palavras dos falsos profetas. Agora, Deus entrega a porção que cabe àqueles que preferiram o engano à verdade. Em seguida, o Senhor utiliza uma imagem vívida e constrangedora. Portanto, eu também levantarei as tuas vestes sobre o teu rosto e aparecerá a tua vergonha. A exposição da vergonha simboliza o juízo público. Aqueles que pecaram às escondidas, mantendo uma aparência de santidade, agora terão sua nudez revelada. Não haverá mais como esconder o pecado sob rituais ou palavras bonitas. A santidade do Senhor exige justiça. Aquilo que foi praticado às escondidas virá à luz. A vergonha será coletiva, pois o povo se gloriava da aliança enquanto a quebrava dia após dia. O Senhor então lamenta: adúlteros estão nos teus outeiros e nos teus campos, vi as tuas abominações. Os altos e os campos, lugares que deveriam produzir adoração e sustento, tornaram-se palco de idolatria. O adultério aqui não é apenas físico, mas espiritual. O povo traiu o Senhor com os deuses das nações. O capítulo encerra com um gemido divino. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? A pergunta de Deus ecoa como um apelo. Mesmo diante do juízo, ainda há um clamor por arrependimento. O desejo do Senhor é ver seu povo purificado, restaurado, voltando à santidade. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos por mais uma vez nos confrontares com a tua palavra. Aprendemos que fomos chamados para estar próximos de ti, como o cinto junto à cintura. Mas tantas vezes temos nos afastado por soberba, vaidade e desobediência. Perdoa-nos por confiar em mentiras e abandonar a verdade que nos liberta. Purifica o nosso coração, Senhor, e não permitas que nos acostumemos ao pecado. Ensina-nos a dar ouvidos à tua voz, a valorizar tua presença e a viver como povo separado para louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 13 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 14. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça,
abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.